Lista 4, exercício 4. O fio reto e longo na figura transporta uma corrente I, que diminui com o tempo a uma taxa constante. As espiras circulares A, B e C encontram-se num plano que contém o fio. Descreva o sentido da corrente em cada uma das espiras e justifique. Bem, um fio longo, quer dizer, um fio reto, ele gera campo magnético em todos os pontos do espaço, e o campo gerado por ele faz linhas de campo circulares em torno dele. Então, se a corrente está nesse sentido, ele vai gerar um campo magnético. Vocês já sabem, por Biot-Savart, por exemplo, nessa região acima do fio, o campo magnético gerado é para fora do plano. Abaixo do fio, o campo magnético gerado é para dentro do plano. Se as espiras estão no plano do fio, então a espira C, ela tem na região interna dela um campo magnético para dentro do plano, e a espira A tem na região dentro dela um campo magnético para fora do plano. Agora, já a B ela engloba os dois lados. Como ela engloba os dois lados, o campo magnético na parte de baixo é para dentro do plano e o campo magnético na parte de cima é para fora do plano. Bom, vamos lá. Então, o que acontece é que a corrente diminui a uma taxa constante, diminui no tempo. Isso quer dizer que o fluxo sobre cada elemento, a gente calcula, no caso do fluxo sobre cada um deles, como a soma do campo magnético do produto escalar com o vetorário. No caso, o produto escalar com o vetorário, nos dois casos, o campo é paralelo ao vetorário, tanto o C quanto o B quanto o A. Só que o campo varia no espaço, então a gente tem que pegar cada Azinho e somar. Mas isso não importa muito. O que importa é que, na verdade, que o campo magnético está variando no tempo. E ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, significa que nos três casos o fluxo está diminuindo, certo? Se o fluxo diminui, já que a corrente diminui, então a corrente induzida vai gerar uma força eletromotriz de tal forma que esta corrente induzida vai gerar campos no mesmo sentido que o campo externo sob a espira. Por quê? Porque se o fluxo diminui, ele quer tentar, na verdade, fazer com que esse fluxo não diminua. O que ele faz? Ele vai gerar dentro do C um campo magnético induzido para dentro e vai gerar dentro do A um campo magnético induzido para fora. Dessa forma, na espira C, a corrente induzida ela vai estar no sentido horário. Vai estar no sentido horário porque a corrente no sentido horário gera um campo magnético dentro do C para dentro do plano. Isso é no mesmo sentido que o campo externo. Na espira A, ele vai gerar uma corrente induzida no sentido anti-horário. A corrente induzida no sentido anti-horário por quê? Porque esta vai gerar um campo no mesmo sentido que o campo externo, que é o gerado pelo fio infinito. Bom, então na espira A, na espira A, a corrente está no sentido anti-horário e na espira C a corrente está no sentido horário. Bem, e na B? Bom, na B a gente tem a simetria da posição de B com relação aos dois lados do fio. Então, quer dizer que o fluxo total na parte de baixo, é igual ao fluxo total na parte de cima. Só que os campos estão em sentidos opostos. Um estão em sentidos opostos, um fluxo anula o outro. Bom, e no B? No B, como a gente viu ali, por simetria, o fluxo total é zero. Zero, mas independe do valor da corrente. Porque qualquer valor da corrente, o fluxo na parte de baixo da espira é igual ao fluxo na parte de cima, então, e os campos estão em sentidos opostos. Dessa forma, ele não só é zero, como é constante. Se ele é constante, não varia, então a corrente é zero. A corrente induzida, no caso do B, vai ser zero. É isso.